Olá, amigos do canal Viva Norte de Minas. Quero estar mostrando aqui hoje uma situação bastante preocupante, e como eu já tenho gravado outros vídeos, né, há um tempo atrás, de que como o Rio São Francisco é um rio tão importante, tão bonito, né, um cenário bonito, mas que hoje ele traz uma preocupação muito grande, viu? Não só para gente que vem de fora para estar visitando aqui, né? E principalmente, gente, para as pessoas que moram aqui nas cidades aqui que beira aqui o rio, né? Então, eu quero estar mostrando aqui para vocês a parte desse rio que normalmente nessa época, aquelas partes que a gente vê lá, tá vendo lá, bem lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom para ver se a gente consegue ver melhor, tá vendo? Então naquela parte ali, gente, ó, onde meu dedo aponta, normalmente nessa época do ano, esse rio ele cobre tudo aquilo ali, ó. Então veja então aí o motivo hoje, né, da nossa preocupação. Eu não sou morador aqui da região, mas tem parentes que moram aqui, né, que nasceram aqui. Então a gente está sempre visitando, né? Então houve vezes de eu vir aqui que esse rio, aquelas partes que eu mostrei lá, assim, está tudo coberto. E hoje a gente vê aqui, por exemplo, essa chegada aqui, ó, isso aqui normalmente fica tudo coberto de água, né? Mas pela falta de chuva, né, que a gente tem enfrentado aí, essa seca, né, então a gente vê que realmente tem atingido o Rio São Francisco, né, que é um rio tão importante, como eu já disse em outros vídeos, né, um rio muito importante para vários aspectos, né, aqui das pessoas que moram aqui, nas cidades também, que beira aqui o rio, né, aqui por exemplo, eu estou em Pedras de Maria da Cruz, mas aqui a gente tem, logo abaixo, nós temos a cidade de Januário, que é uma cidade bastante antiga, né? Temos a cidade de Itacarambi, inclusive a minha sogra mora em Itacarambi, eu tive lá também. E a gente então tá com essa preocupação, né? Para a gente que vem de fora visitar e para as pessoas que moram aqui e que dependem do rio como fonte de renda, né? Pessoas que criaram família aqui pescando aqui no rio, né? Explorando aqui essas riquezas do rio, que é a pescaria, né? Inclusive que eu estou diante aqui de uma área que ela sempre foi um porto, né, para aqui os pescadores. Então aqui a gente vê aqui ali acredito que é um surubim, né, gente? Ali representa ali um surubim, né? Quando eu vim aqui outras vezes tinha mais espécies, né? Demonstração de espécies de peixe de pendurada. A gente vê que isso as pessoas têm desmotivado um pouco com a história, que não pode se perder, que é uma história muito bonita. E ali, gente, onde está vindo aquele pessoal ali, aquilo ali é uma balsa que começou a ser reformada, né? Mas a gente não sabe o certo o que levou o pessoal a parar, né, com essa reforma. E aí, então, a gente está diante aqui desse cenário, né, que vocês podem ver, um cenário realmente que preocupa bastante, mas que a gente precisa estar pedindo a Deus que mande chuva, né, gente? Não só para os rios que compõem aqui o Rio São Francisco, como para todo o nosso Brasil, né? A gente sabe que muitas partes do Brasil são partes mais secas, né? Que às vezes tem os períodos de chuva, mas a gente hoje está diante de um período que é época de chuva. Então a gente não entende por que não está chovendo, né? Então nós convoco a todos os nossos amigos, né, que irão assistir aí esse vídeo, que orem, né, para que Deus mande chuva, porque quando a chuva ela não vem, isso é prejudicial para toda a população brasileira, porque muitos grandes e pequenos agricultores, por exemplo, dependem de chuva, tanto para pastagem como para lavoura,
depende de chuva para tudo. Então a gente não consegue sobreviver, né, gente, sem a chuva. E olha aqui que cenário bonito também das borboletas, gente. Não sei se a câmera tá pegando direitinho, mas bem legal mesmo, né? Eu passei por elas ali, elas estavam tudo juntas, né? E aí a gente vê elas aqui.